Senhores, começamos o programa de uma forma muito triste, que não é nenhuma comemoração, e sim um sentimento de um dever não necessariamente cumprido à sua altura. Em 1974, o número de mortos foi atualizado. Eram agora 187 vítimas no incêndio, descrito pelo Correio como pavoroso. Nos referimos ao edifício Joelma, em São Paulo. Senhores, 50 anos estão já completaram, melhor dizendo, de uma tragédia que poderia ser evitada, uma tragédia anunciada por causa justamente da falta de equipamentos do nosso corpo de bombeiros, né? Não pela eficiência da corporação, mas sim pela falta de estrutura, de equipamentos de proteção individual e até mesmo de uma organização de construções que pudesse minimizar, né? Ou seja, poupar vidas. Gilvaneide Souza, boa tarde. Edifício Joelma, 1974, 187 vítimas. Com a palavra. Bom, Américo, essa questão do edifício Joelma, ela demonstra o quanto os nossos administradores ou gestores públicos não fazem administração ou gestão. Tá? As coisas acontecem, e depois que acontecem, eles, inclusive, se colocam na condição de vítima, né? Sendo que eles não fiscalizam. Na verdade, as cidades elas vão sendo construídas, onde são apresentados projetos que muitas das vezes cumprem ou não o que determina a lei. Mas, na maioria das vezes, as cidades crescem de forma desordenada. Cada um faz do jeito que atenda às suas demandas. Esquecendo que, na sociedade, você não está só, né? Você mora no local que tem uma pessoa que mora do seu lado, que mora do outro lado, que mora na parte da frente, que mora na parte de trás. As pessoas esquecem isso e vão construindo. E essa desordem urbana, inclusive tem um nome, né? Bem pejorativo, que é favela, e as pessoas acham que a favela está só no morro, na beira do rio, mas não é. A favela está na zona sul, a favela está na zona norte, ela está na zona oeste, ela está em qualquer lugar. Todo e qualquer ambiente urbano desordenado, se nós levarmos ao pé da letra, é uma favela. Porque o sentido da palavra favela é desordenamento urbano. E é isso que nós vemos nas construções que vêm ocorrendo em todo o Brasil. Não há uma preocupação do gestor ou administrador público para planejar o crescimento dessa cidade. Eu, por exemplo, eu tive em Maringá, no Paraná, e tive em um outro estado, né, do interior de São Paulo, mas Maringá me chamou a atenção, porque foi uma cidade que saiu do papel. Então você chega em Maringá, você faz quase tudo a pé. Você vai no shopping a pé, no máximo você usa uma bicicleta. Então é uma cidade sustentável, você não precisa sequer pegar ônibus. Você vai no teatro, no cinema, no shopping, na praia, na área de preservação ambiental, você vai a pé. Diferente de nós, né, aqui do Rio de Janeiro, São Paulo, da capital e de outros estados. Nós precisamos de um carro, de uma moto, mais do que uma bicicleta, para acessar esses, vamos dizer assim, equipamentos públicos ou esses espaços que atendem ao público. Então, nós temos cidades que são criadas, são erguidas de forma desordenadas, seja com apoio, com aval ou não daquele que se diz gestor ou administrador público. As nossas cidades precisariam, de fato, ter administradores e gestores para planejar aquela cidade nas suas especificidades. Então, eu tenho um território. Ali eu posso construir habitações com andares? Quantos? Até que ponto? Naquela área eu posso ter habitação que não seja por andares? Quantas? Até que ponto?
Isso não existe. Então, nós pagamos, a nossa sociedade, nós, cidadãos brasileiros, pagamos muito para uma gestão que não faz gestão. Ela só sabe nos taxar. Para você licenciar um empreendimento, você tem que ir lá, levar o projeto, não sei o quê, bababá, pagar as taxas para licenciar. Depois, o gestor não está nem aí se você vai cumprir aquilo, inclusive, que você assinou. E isso não é só em questões de habitação. Até na hora das empresas. Eu tenho andado no estado do Rio de Janeiro, isso reverbera em todos os outros estados, de empresas que conseguiram o licenciamento para uma determinada atividade, a qual elas assinaram que ia cumprir uma situação, mas que não cumpriram. E aí fica naquele jogo, tipo assim, ninguém está vendo, vamos empurrando, até chegar um lá e multar. Mas quando chega para multar, o Américo, é que o dano já aconteceu, é que o impacto já aconteceu. E esse impacto normalmente cai na conta da massa, do proletariado, das pessoas que moram em áreas periféricas. Bom, esse é o meu entendimento aí inicial, Américo França, e falando aqui para o pessoal, mais uma vez, agradecendo aí, Américo, o convite a participar do seu programa. Esperamos que a galera que está assistindo, que goste do programa, dê o joinha, compartilhe, né? Se inscreva no canal para que o programa consiga chegar em outras pessoas. Obrigado. Ok, isso mesmo. Divulguem, porque nós estamos tentando fazer o melhor para a coletividade. Nós não estamos fazendo programa para nos promover. Nós estamos querendo que todos sejam promovidos com a qualidade do programa e sempre do lado da verdade. Boa tarde, Samuel Moura, com a palavra Edifício Joelma, 1974, 50 anos se passaram de 187 perdas de entes queridos, não só para nós, né, mas para muitos outros, muito próximos daqueles que se foram, quando poderia ter sido evitado toda essa tragédia. Samuel, com a palavra. Minha querida diretoria, meu querido âncora, Américo França, Givonei, meu querido Magés, lá na Europa, na Espanha, e, como sempre, a nossa querida audiência. Desde já, o nosso muito obrigado. Para quem não sabe, o edifício Joelma, agora fazendo 50 anos daquela tragédia, era o top lá do centro da cidade de São Paulo. E no dia 1º de fevereiro de 74, ocorreu aquele incêndio, e como já dito pelo Américo, também pelo Givonei, 187 mortos. Note bem, 187 mortos. Poderiam ser evitadas ou minimizadas? É disso, inclusive, que nós vamos tratar. Mas temos que considerar também que tivemos cerca de 300 pessoas feridas naquele momento. É lamentável. Mas também naquele momento ali, há 50 anos atrás, exatamente dia 24 de fevereiro de 72, tivemos fato igual, o edifício Andraus, também lá em São Paulo, com de cerca de 16 mortos e 320 feridos. Nós estamos falando do centro de São Paulo naquele momento. Pois bem, temos que considerar, para que entendamos a proporção da tragédia, que o Joelma foi o segundo, até hoje, o segundo pior incêndio em arranha-céus por número de vítimas até hoje, a nível mundo, considerando que o primeiro foi, se bem que não foi exatamente incêndio pela sua causa, mas pela sua consequência e efeito, as torres gêmeas do World Trade Center em Nova York, Estados Unidos da América, em setembro de 2001, né? Se falha a memória, 11 de setembro de 2001, se falha a memória. Pois bem, voltando ao Joelma, a partir daquele momento ali, e é fato, as autoridades começaram a se posicionar, porém, não como exatamente deveria se posicionar para tratar do assunto a nível político, a nível social, a nível humanitário e por aí se vai. Agora, nós tivemos também
em quase todas as grandes metrópoles, incidentes, tragédias dessa natureza. No Rio de Janeiro, por exemplo, e já dito, vai ser pauta, faz parte da pauta, o edifício Andorinhas, em 86, tivemos 21 pessoas mortas. Agora, ali, querida audiência, nós precisamos começar a pincelar. Se o Joelma foi lá atrás, agora em 86, algo de muito sério ou de muito resolutivo deveria ser já elaborado para evitar ou minimizar tragédia dessa natureza. Lá no Andorinha, no centro do Rio de Janeiro, os bombeiros chegaram rápido, até porque a central do Corpo de Bombeiro é exatamente relativamente próximo, ali no Campo Santana. Colada, eles colada, né? Na Praça da República, isso aí. Praça da República. Chegaram rápido, assim como os reforços dos grupos de bombeiros mais distantes. Então, nota 10 para o melhor combatente do mundo. No caso, o bombeiro militar, naturalmente, do Rio de Janeiro. Ok. Então, o material humano, ok. Agora, o que começou a pegar ali, que de uma maneira ou de outra contribuiu para os 21 pessoas mortas? É o que o companheiro Jucinei falou com propriedade. A falta de atenção, a falta do acompanhamento, a falta do querer público, ou seja, todos envolvidos direta e indiretamente no campo da prevenção, estarem atentos para fazer elaborar algo concreto, seguro. Ora, os equipamentos apresentaram problemas, precariedade na estrutura do edifício, no campo da prevenção de incêndio, da própria edificação. Isso foi constatado por perícia. Falta de água exatamente na reserva do próprio edifício e dos edifícios das cercanias. Falta de água nos hidrômetros ali próximos. O bombeiro, quando chega, a escada Magírios, daquele momento, o Juvanei, que falou com propriedade, não ia até onde deveria. Por quê? Exatamente porque não existia, na época, no Rio de Janeiro, no Corpo de Bombeiro, aquela chamada plataforma conjuntiva que levanta o equipamento até na altura do edifício. Ora, então, o máximo da Magírios ia até o 9º andar. O edifício tinha 13 andares. Logo, as pessoas iam, uma questão de sobrevivência, tentar fugir, subindo. E aqui, permita-me, eu vou encerrar para passar, eventualmente, hipoteticamente, numa situação de emergência, numa situação de catástrofe, as pessoas devem, sobretudo, não entrarem no desespero, procurarem, sobretudo, manter a calma para agir. Por uma questão de desespero, as pessoas subiram, tinha que descer, tinha como descer, tinha viabilidade para descer, fugindo do fogo. Subiram e muitos morreram. E nós temos aí na produção, daqui a pouco a produção vai botar, exatamente, pessoas se lançando. Ora, eles não estavam buscando a autoeliminação, não, uma questão de desespero, estavam lançando lá de cima, buscando salvar-se. E ali muitos morreram exatamente pela queda e, sobretudo, pelo dano que causou exatamente lá se estribuchando no chão. Muito embora, e aí terminando, essa primeira participação, os bombeiros, os guerreiros, aquele que tem por juramento nenhum passo dar atrás, combater o fogo e combater o fogo ao toque do brado. Então, eles, vendo que as vítimas, isso está documentado nas mídias, eles vendo que as vítimas se lançavam, eles lançavam do recurso técnico da ocasião, que é o chamado paraquedas. É uma lona grande, vamos falar assim, a grosso modo, onde buscava amparar a vítima. Para quê? Para salvar a vida daquela ou minimizar os ferimentos. Amortecer a queda.
surtiu efeito para alguns. Ok. Bem, baseado no que você acaba de tecer comentário, né, e o Gil Vanek também, nota-se o seguinte: a estrutura do edifício, do Joelma, né? A estrutura do edifício também não ajudou. Com mais de 50 anos, o prédio não tinha escadas enclausuradas ou portas corta-fogo. Isso, no caso do edifício Joelma, que aconteceu há 50 anos essa tragédia. No edifício do Andorinha, aqui no Rio de Janeiro, conforme o Samuel falou, 1986, 38 anos se passaram, melhor dizendo, 38 anos. E nós ainda vemos aí dificuldades e as obras, né? Me parece que a vontade de se ganhar dinheiro por metro quadrado deixa um pouco, abandona um pouco essa situação de que nós temos que primeiro garantir a segurança daqueles que vão trabalhar naquele prédio, né? Então é preciso que se faça um estudo, conforme o Samuel agora também disse, um estudo muito minucioso, muito sério, porque nós estamos tratando não é só de um edifício como ele e o Andorinha, edifícios comerciais, né? Estamos falando dos dois edifícios que eram edifícios comerciais. Mas, além de ser um edifício comercial, nós temos que ali preservar vidas. E aí fica difícil. E isso vai ser extensivo não só aos comerciais. Estamos falando dos dois edifícios comerciais, porém nós sabemos, né, que existem vários arranha-céus, né, que as pessoas... tem pessoas que gostam até de morar lá no topo do edifício, na cobertura, que tem piscina e tal. Gente, o problema é o seguinte: quanto maior a estrutura para cima, no caso, maior é o estudo do terreno ao qual vai ser ali a base para a estrutura daquilo que está querendo levantar. Gil Vanek com a palavra. Bom, Américo e Samuel, é isso que, só complementando um pouquinho do que eu já falei, né? Nós temos gestores, administradores, mas que não fazem gestão e administram, vamos dizer assim, problemas, né? Depois que o problema acontece, isso, aquilo, não tem dinheiro, vamos buscar dinheiro ali e acolá. Só que a vida perdida foi perdida. Não tem como você resgatar a vida perdida. Então, falta um planejamento de crescimento urbanístico em todas as capitais. Como eu disse, eu tive em Maringá, e nem sei se lá ela continua assim. Quando eu tive em Maringá, foi uma cidade que saiu do papel, ela não existia, saiu literalmente do papel. Então você teve uma cidade planejada. O que nós não temos nas demais capitais é um planejamento, ou seja, os tidos gestores ou administradores, eles ficam ali recebendo todo mês uma grana, mantendo um monte de secretaria. Quando acontece um problema, eles procuram uma solução, ou seja, eu vou apagar o incêndio depois que o incêndio já queimou tudo. Ora, não seria mais fácil eu evitar o incêndio? Buscar maneiras de se evitar o incêndio para que eu não venha gastar caso ele ocorra? E nós estamos vendo isso agora na atualidade. Nós estamos vendo isso. Não é o objeto do nosso tema, mas como comparativo serve. Por exemplo, vários estados brasileiros estão sofrendo aí com a questão do Aedes aegypti, a dengue. Ora, todas as prefeituras e todos os governos estaduais recebem, e não é pouco não, é muito dinheiro para o combate e a prevenção contra a dengue. Olha, eu fico imaginando essa montanha de dinheiro se viesse para o meu bolso. Eu, meus filhos, meus netos, meus tataranetos ficaríamos sem fazer nada e só torrando essa grana eu acho que não acabaria, porque seria juros sobre juros sobre juros, acho que não dá para acabar. E aí você vê, anos e anos, ninguém falando na dengue, porque era só uma outra farsa de pandemia, que não sei o quê, vamos falar, vamos comentar, vamos torrar um monte de dinheiro.
Essa tal dengue, não, isso aí nós abolimos, não existe mais. Agora que a dengue já matou algumas pessoas, né, em alguns estados, aí começou a rodar o tal do carrinho fumacê. Agora começou a propaganda nas televisões. Agora começou, né, o governo federal contar história. Aí você pergunta, bom, peraí, o mosquito da dengue, ele está aí há quanto tempo? O que foi feito pelos governos estaduais e municipais perante a montanha de dinheiro que eles recebem? Uma vez eu tive aqui na prefeitura de Nova Iguaçu, estou falando do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, e eu fui lá na secretaria que cuida disso, né? Que é a secretaria que cuida de vetores e tal. Aí tem a dengue, tem rato, tem animais, não sei o quê. Quando eu entrei nessa secretaria, o pessoal estava no WhatsApp contando história. Ou seja, no final do mês, no contra-cheque, cai um valor. E aquela pessoa passa 30 dias ali contando história. Todos os anos, todo mundo sabe, né, que algumas capitais, principalmente as mais populosas, você tem alagamentos, derrubada de árvores e essas epidemias, que podem até ser consideradas como pandemia, como é o da dengue, que já está alcançando aí alguns estados. E você não vê qualquer trabalho preventivo. Por exemplo, se eu sei que todo ano, antes do verão, eu tenho árvores sendo derrubadas. Por quê? Porque a sua copa está muito grande. O vento vai derrubar aquela árvore. O que seria viável as secretarias de meio ambiente ou outros, porque às vezes eu já vi coisas tão malucas, você pega o pessoal que poda a árvore, que deveria estar na Secretaria de Meio Ambiente, está na de trânsito, como é aqui em Nova Iguaçu, no município, né, do estado do Rio de Janeiro. E aí você fala assim, mas peraí, poda de árvore no trânsito? Mas, enfim, vai saber o que passou na cabeça do prefeito e dos seus apoiadores, mas está ali. Sendo que, independente de onde esteja, se esteja na Secretaria de Trânsito ou de Meio Ambiente, por que um mês antes, um mês e meio antes, ou 2 meses antes, essa secretaria não começou um trabalho de poda nas árvores que estão com as suas copas muito abertas para diminuir a pressão e evitar que essa árvore caia? Não fizeram nada, mas estão recebendo todos os meses o dinheirinho que cai na conta. E o que nós vemos é exatamente isso, Américo e Samuel. As prefeituras e os governos recebendo para atuar em determinadas ações, né, inclusive recursos que são para prevenção, mas que não atuam. Nós estamos falando das questões dos edifícios, né? Mas, por exemplo, aqui em Nova Iguaçu, uma senhora morreu por conta de uma marquise que caiu. A marquise, ela precisa de manutenção e muitas lojas e empresas não fazem a manutenção. E ali acumula sujeira, lixo. Aquela sujeira e lixo, quando tem uma chuva, ela retém a água da chuva que estoura a ferragem. Com pouco tempo, aquela marquise cai. Foi o que aconteceu aqui em Nova Iguaçu, no município de Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro. Uma marquise caiu e matou uma senhora que estava passando. Aí a prefeitura começou a se coçar. Vamos fiscalizar todas as marquises. Quer dizer, precisou morrer uma pessoa para eles começarem a fazer a fiscalização. E isso é em tudo da gestão pública. Ou seja, eles ganham para fazer, não fazem. Eles ganham para evitar, não evitam. E depois que acontece, não tem dinheiro, o governo federal tem que mandar dinheiro, o povo tem que bancar. Olha, vou te falar um negócio, tá difícil no Brasil, tá muito difícil. O dia, ó, eu vou te falar um negócio, Américo e Samuel, posso estar até enganado, mas de tudo que eu vi de história desse nosso país chamado Brasil, o único camarada que conseguiu fazer gestão no nosso país chama-se Dom Pedro II. Eu não conheço outro, tá? Dom Pedro II foi o único que conseguiu fazer gestão, conseguiu construir algo que dure, algo que funcione. Os demais ficam empurrando com a barriga, validando todo um processo onde a sociedade paga caro para viver em áreas precárias, onde essa mesma sociedade tem sua vida ceifada por incompetências administrativas. Samuel, obrigado, Gilvanei. Samuel, com a palavra, alguma coisa a acrescentar? Eu vou só começar exatamente da onde Gilvaneico terminou.
Existem pessoas que deveriam estar de frente exatamente da cobrança e sendo responsabilizada os conselhos de engenharia, de arquitetura, os órgãos governamentais, a estatal como toda. Ou seja, nós temos secretarias que deveriam manter as fiscalizações constantes para adequar exatamente aquela edificação, né, de maneira que seja preservada a vida, não vou dizer assim, para impedir, mas pelo menos para neutralizar, para minimizar os danos, porque, afinal de contas, o bem maior é a vida. E todo setor fiscalizador, acompanhativo que seja, os conselhos, tem que estar de perto, sendo responsabilizado. Se não, vejamos, naquele momento do Joelma, do Andorinha, né, os meios de segurança, de prevenção, de preservação e por aí se vai, não acompanhavam exatamente os avanços das megas construções nas grandes metrópoles. E com o incremento do desenvolvimento, os sinistros, naturalmente, aconteciam. Só que, no caso do Joelma, foi um start para o Brasil acordar. E, a partir dali, querendo ou não, o Brasil teve começou a acordar para a realidade. Vamos fazer difícil? Pode fazer. Está crescendo tudo, mas vamos fazer difícil, mas dentro de uma lógica, de um padrão, dentro de todo o conceito de segurança para a vida, sobretudo. E, naquele momento, muitos sinistros aconteciam, já disse, não só na área do incêndio, mas também desabamentos. Tivemos muitos desabamentos, na verdade, inclusive no centro do Rio de Janeiro, lá na rua Avenida 13 de Maio, o edifício Liberdade, onde tivemos ali cerca de 22 pessoas mortas, concluindo que 5 pessoas, dado a situação, a gravidade, sumiram naquele desabamento. Simplesmente sumiram, não foram encontradas. Esse sinistro, essa tragédia de desabamento, que é pertinente com relação à desatenção da estatal ou dos órgãos, aconteceu em 25 de janeiro de 2012, se não falhar a memória. Pois bem, uma vez dito que, a partir do Joelma, fazendo agora 50 anos, e logo em seguida o Andorinha, e outras tragédias com menores proporções, mas não é pior nem pior porque causou vítima, ou seja, o bem maior foi subtraído de uma maneira abrupta, enfim. Então, as autoridades começaram a tomar certas medidas, o que eu tenho uma leitura, tenho um entendimento que não foram exatamente suficientes para os dias atuais. Ora, a partir daquele momento, eles começaram a pensar, olhar com mais atenção. Foram criados aquele duto de ventilação para escoar a fumaça mais rapidamente, considerando que esse duto de ventilação, inclusive a fumaça, também mata por asfixia, não é isso? Então, se fez necessário fazer um duto, uma área de ventilação externa, para que facilitasse, mas também para, a partir dessa área externa. Antigamente tinha muito chuveiro a gás, então todo produto, né, explosivo tinha que estar nesse duto. Então, a partir desse momento, as autoridades começaram a olhar, pensar, filosofar em prol da vida. E isso foi muito bom. E eu estava nos bastidores dessa programação falando com o nosso companheiro Ney, Giovanni, e exatamente nesse sentido das escadas externas. A partir dali começaram, não vamos fazer escada externa. E acreditem, pasmem, senhores, teve oposição, América, França, naquele momento, porque diziam a oposição desta grande empreitada, porque para que fazer uma escada para não servir para nada? Essas escadas externas para escape, numa eventual, hipotética situação de desastre, catástrofe, incêndio, que seja, as pessoas escoavam por ali. E a partir do Joelma também foram feitos aqueles planejados, aqueles corredores internos,
de isolamento, aquelas portas de isolamento são grossas, né? Enfim, uma radical mudança na política de prevenção de incêndio. E quando eu pego o gancho ali, já terminando, se faz necessário, nesse momento, verificar novos equipamentos, uma lei, aí eu entro na área política, uma legislação mais rígida, específica, no trato do assunto. E a lei, não adianta ter legislação se não ter um órgão específico que vá fazer cumprir aquelas leis. Então, precisamos de uma legislação mais específica. E, a partir do Joelma, criou-se a chamada Brigada de Incêndio para edifícios com determinado número de pavimentos, as brigadas de incêndio, as saídas de emergências, treinamento e por aí se vai. Temos que considerar que temos muitas normas. A 9077, que fixa, se não falar a memória, condições elegíveis para evacuação de pessoas em caso de tragédia, de incêndio, e por aí se vai, e muitas outras normas, enfim, normativas que regulam. O problema é fazer cumprir o ordenamento jurídico. Isso é de muita importância. Então, nós precisamos entender. Temos os melhores combatentes do fogo, nossos bombeiros, é fato. Nós temos, mas também nós temos uma visão de mais-valia. Eu quero crescer, eu preciso fazer 200 andares. Ora, por que não fazer uma lei de maneira tal que, olha, vem a cabeça agora, o povo trabalha assim, uma legislação e cobrar para que os edifícios, as edificações sejam na altura de todo e qualquer equipamento para chegar até lá em cima para salvar vidas, para evitar o que aconteceu lá no Andorinha, onde tinha 13 andares, no nono andar, até o nono andar ia o equipamento, Magírios, não chegava até o 13º andar. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu. E, terminando mesmo, fica também uma sugestão para as autoridades, para a estatal, aos legisladores. Nós temos, em todo o Brasil, muitas edificações que são conjugadas, certo? Que será abordado também. Por que não, já aqueles que existem, fazer uma plataforma em cima, ligando um edifício ao outro, para, tipo, um ponto de helicóptero, uniponto, heliponto. Para quê? No caso, todos vão lá para cima e são resgatados imediatamente por uma aeronave, helicóptero. Fica essa sugestão e, desde já, vamos pensar, porque produto dessa programação será certamente encaminhado às autoridades, considerando que já está exatamente no conhecimento da nossa sociedade brasileira, do nosso público. Samuel, você tocou num ponto justamente e falou, né, que iríamos abordar esse tema. É justamente sobre as casas geminadas que nós iremos agora abordar o tema. Casas geminadas. E, Giovanetti, olha só como é que o debate ele flui. O Samuel falou dessa ligação de prédios, né, de vários andares, de um elo de ligação entre um prédio, uma construção e outra, que poderia ser também a válvula de escape de um prédio para o outro, num sinistro que acontecesse no prédio vizinho. E com essa válvula de escape, né, que poderia ser até assim, vamos supor, um edifício que tenha 10 andares, que nós tivéssemos 5 plataformas, 5 pontes ou corredores que interligassem com os edifícios em seu redor, né, fossem eles interligados, e com a situação de não ter casa geminada, não ter edificação geminada, e sim, cadê as áreas de ventilação, gente? As áreas de ventilação, e com essas pontes, essas plataformas de ligação entre prédios, inclusive de várias proporções e andares, né, nós teríamos aí não só as áreas de ventilação, como estariam interligadas em pelo menos de 2 em 2 pavimentos, uma transferência de pessoas de um sinistro de um prédio para o outro, para poder sair com mais segurança, ajudando, colaborando, inclusive, com nossos heróis do Corpo de Bombeiros, né? E para que esses prédios tão altos
se nós não temos equipamento para atender? Veja bem, vamos entrar nesse ponto, Giovanni que vai entrar com a palavra, porque as torres gêmeas mais para cá, que aconteceram, para que um prédio com mais de 100 andares, se as escadas Magiros não vão chegar para atender a esse pessoal? E outra coisa, sacrificaram muito dos nossos heróis do Corpo de Bombeiros nos Estados Unidos. E me parece que vieram de outros lugares para poder salvar aquele pessoal ou minimizar aquele sofrimento das torres gêmeas. Não foi só o Corpo de Bombeiros local que trabalhou ali, não. Parece que vieram de outros países, de outras soberanias, para ajudar na procura nos escombros daqueles que poderiam ainda ter sobrevivido. Bem, vamos fazer o seguinte, nós vamos agora passar para os senhores as casas geminadas, certo? Até onde essas casas podem atender ou não atender a individualidade, a impessoalidade do indivíduo que ali está, por ser uma área sem ventilação, e como geminadas seriam chamadas de casas irmãs gêmeas. Bem, pessoal, aí mostramos um dos exemplos do que seriam casas geminadas, ou que já é fato, né? O que já é fato, que são as casas geminadas. Uma estrutura colada à outra, né? É como se fossem chamadas de gêmeas, casas irmãs gêmeas, em que até que ponto a pessoa tem a sua privacidade, até que ponto sim ou não tem a privacidade, aonde se encontram as áreas de ventilação, enfim, vamos para uma outra imagem de casa geminada. Mais um exemplo de casa geminada, certo? Uma casa colada a de outro vizinho, certo? E aí, no caso de um sinistro, né? Dependendo da proporção, né? A casa vizinha vai ser atingida, né? E, de repente, em muito atingida. Isso é um outro exemplo de casa geminada. E também a diferença, né, que nós vemos em outro exemplo de casa geminada, em que até que ponto existe uma privatização, uma privacidade, melhor dizendo, uma privacidade de um vizinho para o outro, né? Qualquer barulho, qualquer situação, né? Enfim, até que ponto nós temos a nossa privacidade garantida e até que ponto como eu disse, um sinistro, né? Caso aconteça, se ela vai encadear ou desencadear, né, para os outros vizinhos, para as outras casas. É preciso que nós nos debrucemos quanto a esse tipo de estrutura, esse tipo de engenharia, e até que ponto isso é benéfico ou maligno. Samuel, com a palavra. Pois bem, esse tópico do tema abordado se conjuga naturalmente com a catástrofe, incêndio, por aí se vai. Então, vejamos, agora foi apresentado, e o Américo, naturalmente, ele trouxe à baila, à luz, a conhecimento de todos nós, exatamente as casas geminadas. Ora, no piso, no solo, porventura, as grandes edificações não seriam também casas geminadas, ou seja, uma edificação junto da outra, em detrimento, principalmente da vida, considerando, inclusive, que nas casas germinadas fere, por que não, o princípio da privacidade, onde, naturalmente, por ruído, uma família toma conhecimento que se passa na outra família, fere o princípio da segurança, né? Se uma casa pegar fogo, a outra, uma questão de efeito dominó, vai se incendiar também. O princípio, não fere o princípio da liberdade, do comprometimento da sociabilidade, fere todos os princípios, assim como a edificação no solo, lá em cima, no edifício, lá 40 andares que seja, e sempre levando, contribuindo, corroborando para a morte. Por que isso? Mais-valia, economia em detrimento do aconchego familiar, da sociabilidade, enfim, da vida. Economia de cerca de 27%
em favor do sistema construtivo, do sistema imobiliário. Ora, as autoridades precisam olhar com carinho, exatamente, acompanhar exatamente as indústrias imobiliárias com relação a isso. Porque quando eu tenho, e apresentado foi aí com propriedade, quando eu tenho uma edificação solo, que compromete todos os sentidos que vêm a dar, inclusive, condições saudáveis de vida à família, como a privacidade, a segurança, a liberdade e por aí se vai, um contexto social satisfatório. Então, vejam, eu estou dentro da minha casa, curtindo um churrasco com os meus familiares. E o vizinho está tomando conhecimento do que se trata ali, do meu nível social. Isto é, no mínimo, é preocupante. Então, as autoridades, por que não poderiam verificar e elaborar leis que não apoiem essas casas germinadas, porque se tem alguma economia, a economia é somente para a indústria imobiliária e por aí se vai. Nunca para aquele que vai usufruir daquela área. Infelizmente tem acontecido. Se eu estou fazendo duas torindo ali a área de ventilação, né? Tudo. Deixando de existir no entorno de casa uma edificação, a ventilação. E aí eu entro na segurança. Ora, tem que ter área de segurança de ventilação, tudo de ventilação, que seja 1,50 m para edificações firmes. Para quê? Exatamente para segurança. Se uma é o casa que já existia, é o que já existia na lei, né? É o que já existia na lei. 1,5 m, se não me engano, não, a lei eu acho que já existia. A lei orgânica, no caso dos municípios, já tinha essa condição de 1,5 m, se não me engano, de espaço entre uma casa e outra, de lado e de fundos. De lado e de fundos. Ainda tem uma coisa, André, que você me permite, o providencial. Quando eu falei propositalmente com relação ao desabamento que houve lá na 13 de maio, no edifício Liberdade, e muitas pessoas, dezenas mortas, 5 pessoas sumiram, pela perícia, como começou? O edifício era germinado, seus compartimentos, suas salas germinadas lá em cima. Segundo consta, a perícia, o proprietário de uma edificação lá em cima, não sei qual andar, não me lembro, achou por bem fazer uma construção, uma reforma no seu andar para ampliar a sua área de atuação comercial que seja. Ou seja, mais valia, eu quero ganhar, eu tenho que produzir. E ali desabou tudo em função daquela... comprometeu exatamente aquela obra mal feita pela perícia concluída depois, e daí desabou tudo, efeito dominó. Então, sempre as edificações germinadas sempre traz prejuízos, fatos em detrimento sempre a vida, a pessoa, a família, a segurança e por aí se vai. Infelizmente, isso tem ocorrido. Ok, Samuel. Gilvanei, com a palavra. Bom, exatamente, né, o que o Samuel falou, só complementando e reforçando, nós percebemos que nos centros, né, urbanos, principalmente das grandes capitais, nós temos uma movimentação de recurso que não é qualquer coisa, mas que quando nós procuramos a contrapartida, né, de tudo que está sendo investido pela sociedade, porque a sociedade é quem paga a conta, a sociedade é quem paga o salário do secretário, do prefeito, do deputado, do vereador, somos nós, né, que trabalhamos pra caramba, que pagamos. Eu costumo falar uma coisa que algumas pessoas não conseguiram, né, algumas, né, outras entendem, que um município, um governo, ou o próprio governo federal, não passam de um condomínio. O que é um condomínio? Um condomínio é uma área onde você tem pessoas residindo, onde você elege um síndico, nesse caso, vamos colocar, é um prefeito, é um governador, né? Ou é um presidente, mas ele é o síndico.
que ele está ali para fazer a gestão daquele território. Ele não está ali para ganhar dinheiro, ele não está ali para criar cabide de emprego, ele está ali para pegar o dinheiro daquelas pessoas que moram naquele território para, de alguma forma, trazer algum tipo de benefício para aquelas pessoas. Tipo assim, você tem 200 pessoas morando numa área, essas pessoas querem ter o lixo coletado, beleza. Olha só, se for para você levar o lixo lá na lixeira, é 0,800, é você que vai levar. Você quer que alguém vá buscar o seu lixo? Tem que pagar. Quanto que é isso? Isso é rateado entre os condôminos e todo e qualquer outro serviço. É assim que deveria ser uma prefeitura e um governo, tanto estadual ou federal, mas não é isso que ocorre. Nós temos governos municipais, né, estaduais e federal, e simplesmente metem a mão no bolso daquele que trabalha para criar supostas soluções de problemas superfaturadas que não fazem o que deveriam fazer. E aí o dano ocorre. Quando ocorre, eles fazem cara de coitadinho, né? E a sociedade, como sempre, paga a conta. Uma sociedade que precisa, infelizmente, se educar politicamente. Uma coisa que eu costumo falar com as pessoas que eu converso, que é o seguinte: eu não tenho ideologia política partidária. Já ajudei a construir partido de esquerda, poderia até falar o nome aqui do partido. Fui na rua, pedi voto, pedi assinatura para criar. Saí candidato para ajudar. E pude perceber que, se você pegar o partido de direita ou de esquerda, se misturar não separa. Todos eles não prestam. Eles têm um único objetivo daquele indivíduo que está lá na ponta: assumir o poder, ganhar muito dinheiro, se perpetuar no poder e ter uma boa vida. Enquanto aquele que trabalha, que frequenta um ônibus lotado, é quem vai bancar tudo isso. Então, nós precisamos levar para essa nossa sociedade, e você, né, que está aí nos assistindo, uma mudança de comportamento, de assistir esses nossos vídeos, que podem ser até rotulados de chato pra caramba, mas que trazem informações que vai fazer a sua vida mudar. Porque não adianta você ficar assistindo esse ou aquele vídeo de bobeirinha, porque isso não muda a tua vida. A tua vida ela muda quando a política muda, porque infelizmente a política é quem diz quanto você ganha, quanto você vai pagar por esse ou aquele produto. Então, se você não se inteira dessas questões, você vai ficar sempre pagando uma conta, vivendo no miserê, tendo que contar com a sorte. E se você ou alguém da sua família perder a vida, né, perdeu, mané. Como disse o outro lá do Supremo, perdeu, mané. É isso que eles fazem, perdeu, mané. Perdeu, mané. Você paga o meu salário, que não é pouco, o ministro do Supremo ganha uma baba. Quem dera eu tivesse ganhando a grana que o ministro do Supremo ganha, sem contar o que vem por fora, né? Quem dera eu tivesse ganhando esse dinheiro, que vem todo mês lá para minha continha, ó, livre de imposto, tranquilinho, que o povo que trabalha, pega o ônibus lá. Inclusive, eu estava até conversando com um amigo meu essa semana. Tem um pessoal que pega trem, que bota a mão lá naquele estribo, né? Aí fica com a mão lá, porque se tirar, ele perde o lugar do estribo, mas em compensação, quando ele chega na última estação, ele não consegue mais abaixar a mão, tá dormente, ele tem que fazer uma massagem aqui para baixar a mão. O pé é a mesma coisa, mas é essa galera que paga o salário do ministro lá do Supremo, que tá ganhando muito dinheiro, muito, não é pouco não. E aí fica todo esse jogo, né, esse cenário onde você paga, mas não tem, onde as coisas acontecem, mas a culpa é sempre de outro, nunca de quem recebe para fazer, e a sociedade, por sua vez, que deveria estar atenta a isso, não, está preocupada com BBB, Fazenda, a bobeirinha produzida pelo, como é que eles chamam hoje? Mudaram tanto o nome que antigamente garota de programa é garota de programa, hoje mudou o nome, não é mais garota de programa, não, como é que é? Modelo não sei de quê. Aí, cara, cada nome que eu tenho que aprender todo dia um nome novo, né? E, enfim, e aí a população continua pagando isso. Eu acho que é isso que precisa mudar na nossa sociedade, entendeu, Américo?
e nosso amigo Samuel. Acho que as pessoas têm que começar a parar de viver no mundo da fantasia de arco-íris e entender o seguinte: ou você acorda para isso, ou você vai continuar pagando uma conta cara para viver num miserê de sociedade, enquanto aquele que é o seu empregado, vive em condomínio fechado, com shopping dentro do condomínio, com quadra disso, não sei quantas piscinas, ou seja, você não tem nem condição de ir numa piscina, mas o teu empregado está tirando onda. Sabe por quê? Porque você está preocupado com essas coisinhas que não servem para nada. Fica aí a dica. Câmbio. Ok. Gilvanete, eu gostaria que a produção agora colocasse aí alguma das cenas, né, do edifício Joelma e logo em seguida, se possível, colocasse a que nós separamos aí do edifício Andorinha. E com isso nós encerrássemos o nosso programa com os comentários finais, tanto seu quanto do Samuel, ok? Vamos ficar com as cenas e logo em seguida você tece os comentários, suas considerações finais e passamos para o Samuel para o encerramento da programação, ok? As cenas que ficaram, né, nas mentes daqueles que viveram e que presenciaram e que acompanharam toda a situação. Edifício Joelma antes, a estrutura do edifício, um edifício comercial, né? Aí o topo, né, o terraço, já na situação de 1974, do desespero daqueles que conseguiram chegar até o terraço para serem resgatados, num calor que, sinceramente, só Deus para confortá-los e fazer com que eles tivessem aí condições, né, de ser atendidos pelo resgate. Aí já cenas muito tristes de pessoas que já não estavam mais aguentando o calor e que se jogaram, né? Simplesmente se jogaram. No desespero, né? Não tinha como. Olha só, a escada Mageiros, que até onde pôde chegar, né? Se eu não me engano, o nono andar, né? Se não me engano, eram 13 andares, se não me engano, é isso? Chegou ao nono andar, conseguiu resgatar, mas aqueles que ficaram para cima, e o calor também, né, em todos os andares era altíssimo, né? Fumaça, gás. Olha só. Triste. Até onde as mangueiras conseguiam jogar o jato de água, né? Ali deve ser o quê? Uns 10 andares, mais ou menos, não é isso? Mais ou menos. Mais ou menos isso, pelo que eu estou vendo aqui. Provavelmente. Lamentável, muito triste, uma cena triste. Em que hoje nós podemos, né, fazer até o que Samuel estava dizendo ali, né, fazer de um prédio para o outro, considerar as áreas de ventilação, e essas áreas de ventilação, em cada de dois em dois andares, que tivesse uma estrutura que pudesse, uma passarela que pudesse fazer com que esse pessoal saísse de um lado que está em sinistro para o outro lado que está tranquilo, né? O prédio está tranquilo, para poder ser salvos com mais rapidez e com mais segurança, não colocando, inclusive, a vida dos bombeiros militares, né, em choque, né, em xeque. Esse é o Andorinha, no centro da cidade do Rio de Janeiro, isso mesmo. Ali perto do castelo, se não me engano, não é isso, Samuel? Isso aí. Inclusive, eu tenho uma pessoa que até hoje vive entre nós e que trabalhava nesse prédio e que passou, graças a Deus, está muito bem, a conheço, né? Mas que passou maus pedaços naquele dia, se eu não me engano, deixa eu ver aqui o Andorinha, 17 de fevereiro de 1986, 21 pessoas morreram e 50 ficaram feridas. Exatamente isso. E se nós tivéssemos ali a área de ventilação, a estrutura, né, já esse estudo da engenharia com a área de ventilação, e que fizesse hoje, né, que isso sirva de exemplo,
justamente para que as nossas construções sejam construções mais seguras, né? Que atendam com qualidade aqueles que vão trabalhar ali, né? Fazer labutar, né? No caso, e com isso fazer prédios menores. Aí eu vou naquela lei de 1966, aonde passou, dali de 66 para cá, passou a valer que prédios com mais de 4 pavimentos obrigatoriamente teriam que ter elevador. Então, se nós fizéssemos uma coisa uniforme, com áreas de ventilação, nós poderíamos fazer prédios aí com mais ou menos 6 andares, né, com o elevador, claro, a obrigatoriedade, e eu acho que ficaria muito melhor, não só para os bombeiros militares, no caso de sinistro, né, trabalharem com muito mais condição, inclusive resguardando a sua integridade física também, né? Porque às vezes eles vão lá dar a vida por outras pessoas, salvar, mas não sabe se voltam. Entendeu? Então, eu acho que se nós nos estruturássemos com edificações de menor quantidade de andares, eu acho que seria melhor para todo mundo. Não adianta essa ganância pelo metro quadrado, não adianta essa ganância pelo dinheiro, entendeu? Porque, gente, o que vai acontecer mais cedo ou mais tarde é que nós vamos ter que mobilizar várias instituições de salvamento, né, de resgate. Isso custa, essa operação custa muito dinheiro, e nós poderíamos evitar, assim como a própria saúde, né? Se nós evitássemos a doença, nós não precisávamos estar tratando. Samuel, com a palavra e suas considerações finais. Sim, aí eu vou terminar com essa, assim como começamos, com chave de ouro. Bom, nós cobramos, inclusive, dos governantes da estatal, dos conselhos, das autoridades pertinentes, e por aí se vai. O produto desta programação será encaminhado, naturalmente, até pelas vias da sociedade brasileira, que nos dá o prestígio, e também eu quero reiterar o Givolney, no sentido de passe para frente, anuncie, dê um like, coloque exatamente, cada vez mais na mídia, a nossa programação, porque o nosso escopo é exatamente dar voz e vez ao público, à sociedade, ok? Então, vejamos, nós responsabilizamos aqui, em termos, vários segmentos da sociedade, mas agora nós queremos falar com você, meu querido amigo brasileiro, sociedade brasileira. Ora, por que motivo tão somente os governantes não fiscalizam como deveriam os órgãos pertinentes? Porque nós um dia votamos contrário. Vamos votar certo, conscientemente, e depois cobrar dos nossos governantes para que os eleitos, sobretudo, eles não tomem medidas mirabolantes, deixando de fazer o que deveriam e correndo risco, por causa de risco. Vamos ficar atentos. Agora, 5 anos atrás, um grupo de estudiosos ingleses vieram aqui na comunidade do Rio de Janeiro, estudiosos na área da arquitetura e da engenharia, para fazer um estudo exatamente da arquitetura da nossa comunidade. Moral da história, ficaram horrorizados. Eles perguntavam, como pode, não tem segurança, uma casa em cima da outra, 4 pavimentos, 3 pavimentos, ainda que pequenos, não tem segurança, não tem estrutura. Por que isso acontece? A resposta é, porque os governantes não atentam. Ora, quer arrumar um inimigo? Fale a verdade. Quem ama, sofre. Então, dê o que dê aos seus governantes, fale a verdade, não pode, vai lá e fiscaliza, tira esse excesso de cobertura, porque, exemplo lá de Sergipe agora, caiu vários edifícios, muitas pessoas morrem, e que não tenha mais aquele laudo de horror dos estudantes exatamente ingleses com relação às nossas estruturas. O Rio está crescendo muito, o Rio de Janeiro. Ao invés de crescer para cima, vamos crescer montando comunidade nos lugares mais afastados. Eles usam com falcatruas, sobretudo com engodo. Por exemplo, agora, recentemente, aí terminando a minha participação, 2 autoridades, uma, o líder
do Executivo do Rio de Janeiro, da capital, falando coisas absurdas de erro dele. Por que não conserta para que a população não sofra um amanhã? E outro, um deputado federal do partido, da situação que tantos males fez ao Brasil e ao mundo, esse senhor foi lá falando bem de um cidadão que nada fez para o Brasil, chefe do Executivo, e, sobretudo, se endeusando. Culpado é o povo que votou em um candidato que não tinha proposta, sobretudo o coração na vida da população humana. Fica aqui essas considerações para que a população vote com conhecimento, com consciência, com pesquisa, sobretudo consultando a sua consciência, mas também a Deus. Deus nos abençoe e nos conduza e, sobretudo, o meu muito obrigado. Ok, Samuel, obrigado mais uma vez pela participação, debatedor oficial da Rede Ambiente TV, Gilvaneik, com a palavra, suas considerações finais. Ok, Américo, Samuel, enfim, o que nós percebemos do Brasil, muito falado aqui pelo Samuel, né, é que nós temos uma sociedade, nós temos os tidos representantes dessa sociedade, mas não temos uma sociedade que cobre desses tidos representantes. O mais interessante disso tudo, e às vezes eu fico até revoltado, é que eu vejo pessoas dessa sociedade que contratam, por exemplo, um serviço de um pintor, do mecânico, enfim, e ele fica ali marcando juntinho para ver se o pintor está fazendo aquilo que ele contratou, para ver se tá tudo correndo certinho. Mas, no entanto, essa mesma sociedade, ela vai num determinado dia, pega um ônibus, ou vai de carro, ou vai de moto, enfim, numa urna de votação, enfrenta uma fila que, vou te falar o negócio, um tal título de eleitor. E aí ela vota em alguém que aquele alguém vai ser o representante dela. Vai ser aquele pintor, vai ser aquele mecânico que vai cuidar do carro dela, vai ser aquele camarada que vai cuidar do entupimento daquela água ou da água mal servida. Aí ela vai lá e vota, não, esse aqui vai ser o meu representante. Ela vota. Mas aí você pergunta para aquela pessoa, você votou em quem? Ela nem sabe. Mas quando essa pessoa contrata alguém do mesmo nível social, o pintor, o mecânico, ela fica ali, na canela marcando. Ali faltou tinta. Aquilo ali, tá faltando um servicinho mais ou menos. Mas aquele camarada que ela foi lá, perdeu um dia, dedicou um dia, enfim, para votar que seria o representante dela, que ela votou, usando o título de eleitor, que não ganha pouco, não. Além do que ele ganha, sem contar as tretas, cabide de emprego que esse camarada tem, vou te falar um negócio. Vereador, deputado, prefeito, governador, senador, essa galera não ganha só o salário que ganha, não. Eles têm tanto fantasmas no lombo, né, nas costas dele, que é a galera que mantém esse pessoal no poder, que vocês não querem imaginar. É muita gente. Mas aí a sociedade vota nessas pessoas, esquecem. Mas quando é para contratar um pintor, um mecânico, não é? Fica ali, marcando juntinho. Ou seja, a sociedade cobra muito do seu nível, né? O proletariado cobra do proletariado. Mas a galera que está lá em cima, que ela elegeu para ser seu empregado, né? Seu servidor que não serve, quer ser servido, ela não cobra. Ela aceita tudo em completa parcimônia. O cara que era para ser o seu empregado, ele diz quanto você vai ganhar, quanto você vai pagar e qual a forma que você vai ser punido se você fizer uma besteira. Mas a besteira dele, quanto ele vai ganhar, né? Quem é que vota? Ninguém, ele mesmo. É bom, né?
É muito bom isso. E nós ficamos com esse cenário de Brasil que diz assim: não, o Brasil é democrático, é socialista. Mentira, não caia nessa. O Brasil vive a pior ditadura, sempre viveu. Desde o descobrimento do Brasil até hoje, 2024, nós vivemos a pior ditadura, que é aquela ditadura que você não sabe quem é o seu inimigo. Porque quando você conhece o seu inimigo, né, você já começa a criar mecanismo para debater, né, para combater aquele inimigo. Mas você é cercado por pessoas que batem no teu ombro e dizem: não, estou aqui para atender a sua demanda. Mentira! Ele está ali para te enrolar, para faturar e tirar você como massa de manobra para faturar o processo dele. Então, a educação política no Brasil, quando algumas pessoas falam de educação no Brasil, eu digo o seguinte: bom, educação no Brasil não serve, porque a educação no Brasil hoje forma indivíduos sequelados, zumbis, que não conseguem ter 2 neurônios para conseguir chegar ao entendimento. Pessoas que não conseguem escrever uma lauda, um ofício, nada, não conseguem fazer uma conta de matemática de 15 mais 15 se não pegar o celular ou uma calculadora. A educação no Brasil que precisa ser feita é a educação política. E essa educação política é aquela que você leva para a sociedade e diz assim para o cidadão: para de ser mané, mané. Porque o próprio ministro diz: perdeu, mané. Porque, de fato, o povo brasileiro é mané. Vota no ladrão que vai roubar ele. E ele ainda acha que esse ladrão é o bom. Apesar do ladrão viver na mordomia, critica a burguesia, mas vive na mordomia, fala do capitalismo, mas depende do capitalismo para se manter no poder e viver na mordomia, enquanto você, que é proletariado e que paga inclusive o salário dele, enfrenta uma condução de péssima qualidade, ganha uma miséria de salário, vive com a corda no pescoço, não consegue dar o mínimo para o seu filho, enquanto ele tem escola particular para o filho, vitalícia, que você paga, tem casa, condomínio, aluguel, combustível, carro, salário, você paga. Então, enquanto a sociedade fica à parte dessa educação política, nós continuaremos vivendo nessa brazuela onde a questão da democracia, né, socialismo é só uma palavra em uma folha em branco. Até a próxima. A todos agradecendo aí mais uma vez o convite do Américo. Estamos aqui, Américo, e o nosso amigo aí, Samuel, né, que estaremos aqui para participar de um próximo programa e que esperamos que esses debates, né, abram aí as mentalidades das pessoas que possam refletir e possam buscar para elas uma mudança de fato e não essa conversinha para boi dormir. Valeu, galera. Ok, Givaneik, obrigado aí pela participação. Givaneik Souza, que também é um dos debatedores oficiais do programa Rede Ambiente TV, agradecendo a todos que vão ouvir e assistir a nossa matéria, o nosso jornal, o nosso debate, solicitando que deem o seu joinha, dê também o seu negativo ali, se não gostou, sem problema nenhum. Nós somos aqui um canal democrático, estamos aqui para recepcionar todas as sugestões e todas as matérias que vocês, por acaso, que nos assistem, quiserem colocar no ar também, nós acataremos, nós colocaremos para debater. E participem de sugestões, como eu disse, compartilhem, se inscrevam no canal, certo? Rede Ambiente TV, pelo YouTube ou pelo Google, ok? E nós estaremos lá com o programa Políticas Públicas em Foco. Para terminar, eu queria dizer o seguinte: alguns perguntam o que existe hoje no lugar do edifício Joelma? Bom, demolido, o imóvel deu lugar ao prédio inaugurado em 1972. Ou seja, em 1972, o prédio foi inaugurado, né? E em 74 houve a tragédia. E alugado pelo Banco Crefsul,
à época, né? Que ocupava boa parte da construção. Depois do incêndio, ou seja, o Banco Crefisul ocupava uma boa parte da construção do edifício Joelma a partir do ano de 1972. Depois do incêndio, o local passou por uma reforma de 4 anos e foi reaberto com o nome de edifício Praça da Bandeira. Continua sendo um centro comercial, mas tem fama, infelizmente, de um prédio mal assombrado. Também chega até a arrepiar, né? Porque também não seria ao contrário, né? Porque a tristeza, né, foi estampada ali e ficou muito, muito viva, né? Daquelas pessoas se jogando. Enfim, foi uma coisa tão terrível, né? Que só quem viveu é que pode contar a história com muito mais consistência, né, da verdade, mas aqueles que puderem assistir a matéria, estudar um pouco sobre a matéria, justamente, principalmente os profissionais da área de engenharia, de construção civil, para que possam fazer coisas que realmente dê amparo legal, não só para a economia, o crescimento da economia, como também para resguardar a integridade física de cada um que vai ocupar um espaço numa edificação tão relevante quanto aquela. E outras que vieram, como o edifício Andorinha, o das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, e por aí, como diz o nosso amigo Samuel, por aí se vai. Uma boa tarde a todos, boa noite, bom dia para aqueles que vão assistir, e que sejamos dignos de seguirmos em paz e com a consciência tranquila de que, mais uma vez, o dever nosso foi cumprido. Um abraço a todos e até lá.